Eu falo que pode ser que eu faça uma confusão de nome, alguma coisa assim, mas eu guardo para a vida toda, viu? Eu falo que eu sou o tipo de memória que tem que tomar cuidado, porque eu encontro vocês lá no fim do mundo e falo, já falei com vocês, você nesse caso tal. Eu falo. Gente, contem comigo aqui, viu? E o que está acontecendo? Eu vou pedir para vocês me ajudar a relembrar o caso, isso para a gente não fazer confusão, mas eu estou à disposição, tá? 2 anos atrás, olha. Tô bom de cabeça, hein? Recuperei a memória da Covid. Fiquei feliz agora. Que legal. Falou que já estava tudo certo também, porque... Pode falar? Pode falar. Aí, pelos documentos, tudo que nós levamos para ele tinha bastante coisa. Ele tinha bastante informação, até falou, deixou bem tranquilo, falou, ó, vocês têm bastante informação e vai ser fácil, não vai ser difícil. De 6 a 8 meses aí, a gente vai ter finalizado o processo. Aí nós pagamos, tudo certinho. Quer ver que deu errado? Eu falo que eu sempre torço que dê certo, né? Eu quero que dê certo. Depende se eu vou ajudar ou não, eu quero bem de vocês ganham um amigo, eu quero realmente com muito carinho. Mas o problema que nós estamos vivendo hoje na advocacia, muito advogado vem de outros anos, porque não consegue mais pagar as contas, na trabalhista, previdenciária, e não é culpa do ramo, é culpa do profissional, que às vezes, muitas vezes não se atualiza, não estuda, não se especializa. E aí ele chega aqui na regularização de imóveis, no direito imobiliário, no direito civil, e ele faz esses cursos na internet, tudo é extrajudicial, mundo perfeito, e não é assim, né, gente? Porque o extrajudicial, ou o cartório é conservador e não faz, eu falo do registrador, do tabelião, ou às vezes você gasta dinheiro com tabelião, gasta certidão, gasta escritura pública e não consegue registrar, o tema é polêmico, contraditório, falta documentos, então, tomara que tenha dado certo aí, né? Eu vou escutar agora o fim da história, mas já estou sentindo o cheiro aí de loucura jurídica, né? Aquela advocacia extrajudicial que não existe, né? 6 meses está tudo certo, é causa ganha, me paga aqui, dá o dinheiro aí, que eu vou resolver. E não resolve merda nenhuma, desculpa o termo. Isso mesmo. E minha mãe, né, tem pressa por causa da idade dela, a gente mora aqui na Praia Grande, kit pra ela, e que é pra vender a casa lá. E a gente achou que ia ser rápido esse processo, né? E aí, o que acontece? Ele foi, fez tudo certinho, até minha esposa mandou, tem a matrícula, que sabe? Sim. Foi feita uma matrícula, tudo bonitinho, pagou engenheiro, tudo certinho, foi feita uma matrícula. Só que teve uma nota devolutiva. Vai lá. Olha o perigo aí. Aí uma nota devolutiva, ele pegou e mandou para uma juíza. Ou seja, para mandar para uma juíza, fez uma suscitação de dúvida do inverso. Uma confusão. Olha aí, olha o desenho, né? Exato. Aí mandou para essa juíza. Aí essa juíza respondeu. Oi? Voltou? Vocês caíram e voltaram. Mas foi mais rápido que o tiro. Então, ela deu como jogo parcial. Aí o que ele nos falou? Ele falou o seguinte, que o que ela tinha dado praticamente causa ganha, que agora o cartório tinha que emitir o registro, que é o que falta, é só o registro. Então, aí ele falou que o que ela estava solicitando ele já estava fazendo, que era só ele mandar para o cartório para finalizar e registrar. Então, só faltava isso. Tá bom, aí passou meses, isso era 15 dias que faltava, né? Meses, enfim. Aí meu marido marcou para falar com ele, em São Paulo, né, que é o escritório, e aí ele veio com novidade. Ele falou que novamente teve uma nota devolutiva do cartório e que ele acha melhor passar agora para o judicial. Eu falei, né?
Eu falo que a gente não é dono da verdade, mas quando você se dedica a um ramo só, a chance de errar é menor, né? Às vezes, eu falo que o barato sai caro. Você vou comer uma pizza, R$10, a outra pizza é 30, um exemplo. Você come a de 10, te dá azia, você vai para o hospital, né? Um exemplo, né? Eu falo isso com a esposa, eu falo isso com os alunos, mas é uma realidade. É claro que a gente tem a situação financeira que muitas vezes nos obriga a fazer uma coisa ou outra. Mas olha o problema disso tudo. Olha o tempo que vocês perderam para agora fazer judicial, né? E o gasto, e o tempo. E outra coisa, se a gente está falando de uso campeão que a gente precisa usar matéria de defesa, talvez já tá perdida, porque você muitas vezes não consegue fazer uso campeão depois de uma ação de integração. Você pode até fazer, mas você não vai aproveitar dele como um escudo protetor. Você vê como eu falei com razão? Eu quero o bem de vocês, mas eu bato muito nisso. Os advogados do Brasil, não é culpa deles, é culpa desses picaretas da internet. Eles vêm de uma advocacia extrajudicial que não existe, nunca vai existir. Pode até existir inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, mas não uso capião. Uso capião extrajudicial é problemático. Eu fui o segundo advogado a conseguir fazer no Brasil. Legal, fiz e continuo fazendo muitos, pelo volume que eu tenho. Mas são poucos casos. De cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. Porque você precisa provar, você precisa trazer com matéria de defesa, você precisa de uma audiência. E você vê, olha o que aconteceu. Travou, gastou com a escritura pública, que não serve para nada para nós aqui no judicial, porque o papo é esse, né? Não, mas veja bem, não é perdido, porque agora nós vamos aproveitar essa documentação no judicial, uma ova. Joga fora essa escritura pública, não vale nada aqui no judicial. Então, assim, é muita conversa. Olha só, quanto vocês gastaram de prejuízo aí? Gastaram mais de R$3.000 fácil, né? A gente gastou. Se não foi mais, né? É. Complicado. Agora, tem que fazer o uso campeão judicial, que já era o certo, né? E esse uso campeão judicial, o que vocês têm que fazer? Mencionar que já foi feita uma tentativa no cartório, né? Não que seja obrigatório, mas tem que mencionar justamente para poder evitar, né? Que o juiz maldosamente mande vocês para o cartório. Então vocês já aproveita pelo menos alguma coisa a favor de vocês, né? Entendeu? Assim, mudar de cartório, que nem ele fica na Zona Sul, é uma região nobre. A gente achou até, eu achei que poderia ser problema. Porque é um cartório, eu acho muito chato, pode ser. Eu sei. Porque assim, Itapaulista, do Campeão, uma coisa, né? Eu acho que tem cartório lá muito numa zona privilegiada de São Paulo, eu acho que, não sei se tem a ver ou não. Mudar de cartório, isso ajuda ou não? Não dá, né? Uso campeão não dá, porque tudo que envolve imóvel são ações imobiliárias. Nós somos obrigados a fazer o quê? A fazer naquele cartório. Não dá para fugir daquele cartório de imóveis, né? No uso campeão não dá para fugir nem do tabelião, porque tem que ser o tabelião do mesmo município. Então não dá para mudar. A gente não consegue mudar de cartório. O registro de imóveis é por competência, né? Tem que ser aquele cartório porque ele é competente para julgar casos relacionados àquele imóvel. Então não tem como fugir do cartório. Então, mesmo se eu fosse para a região que é dono da casa, um exemplo, Itaim Paulista, Guaianazes, Zona Leste, onde é a casa, ajudaria não? Não ajudaria e nem pode. O cartório vai falar, não posso, não sou competente, né? A gente só consegue, na verdade, fazer o registro no cartório de competência, só. É que na verdade é assim, doutor. Minha sogra fica em Itaim Paulista. E esse cartório que está fazendo seria na Zona Sul. Então o que acontece? É Zona Leste para a Zona Sul que está sendo feita. Tem algum problema nisso aí? Ou o que acontece? Esse órgão competente é na Zona Sul mesmo que responde Zona Leste? Como que funciona o uso campeão, né? O extrajudicial, a escritura pública, ela pode ser feita em qualquer tabelião do município. Por quê? Porque se o tabelião quiser fazer diligências até o local, ele pode, né? Ele consegue fazer essas diligências. Em relação ao tabelião. Agora, o registrador não tem jeito. O uso campeão, judicial, extrajudicial, qualquer ação imobiliária, não dá para a gente fugir do cartório, porque é sempre o cartório de imóveis competente. Então, ou seja, a gente não escolhe o cartório de imóveis que a gente quer. Obrigatoriamente, a gente usa o cartório que é o cartório competente, de jurisdição daquele imóvel, entendeu? Então, não dá para fugir do cartório, vai ter que ser naquele. O problema, gente, não é o cartório, viu? Eu sei que o cartório, tem muito cartório problemático, eu advogo para cartório, eu sou muito questionador em relação a cartório, mas o problema aí não é o cartório, o problema aí é que vocês escolheram o procedimento errado. Lá atrás, com muito carinho, eu falei, eu adoro fazer os campeões judiciais, só que vem de uma coisa que não existe, né? Infelizmente, errou
vocês, né, e o colega de escolher o procedimento do uso campeão extrajudicial. Não é caso de uso campeão extrajudicial. O uso campeão extrajudicial a gente só usa quando a gente tem toda a documentação legal, mas a gente tem certeza que o cartório não é conservador, o ideal é também não ter nenhum litígio. Então tem vários requisitos importantes a serem analisados. O problema é que é fácil jogar no cartório porque eu não preciso fazer nada, né? O uso campeão extrajudicial, você pega um advogado que fala que é da área, não é, ou muitas vezes ele também é da área, mas não conhece o assunto de verdade. O que ele vai fazer? Ele joga a documentação no cartório e nem a minuta ele faz, né? Nem a minuta ele confere. Então, é lindo na teoria, porque na teoria você não faz nada, mas na prática acontece isso aí. Você só gastaram dinheiro e perderam tempo. Então, não tem jeito, hein? Não tem o que fazer. Tem que usar o cartório competente. Não dá para fugir do cartório. Infelizmente, né? Infelizmente, se desse era bom. Eu até brinco com os alunos, né? Eu falo assim que o cartório de imóveis, às vezes a gente é maltratado. E é verdade, né? A gente é maltratado, a gente volta lá, pede desculpas, engole o sapo e não tem jeito, não tem como fugir, porque o cartório de imóveis ele é competente, aquela matrícula está vinculada àquele cartório, entendeu? Então, assim, que nem agora ele mandou um e-mail para que a gente responda, autorizando ele a tirar do cartório em processo e iniciar no judicial. Tá. Aí, ele falou que o processo, ele somente pega de lá e já manda para... Já entra, ele vai utilizar o que está no cartório. É utilizado o que já foi feito? Eu sou a favor sempre da verdade, né? E da transparência, eu acho que assim tem que ser. Não, na verdade não. O cartório extrajudicial, o inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial e principalmente o uso capião e a adjudicação compulsória extrajudicial é um requerimento que você faz. Então, você não aproveita nada. Professor, mas tem uma planta lá, tem um membrado descritivo, então algumas coisas você pode até aproveitar. Claro que pode, né? Do uso capião extrajudicial para o judicial, mas a peça vai ter que ser feita do zero, né? A peça é uma peça judicial, então não se aproveita nada. Mas a escritura pública também vai ser aproveitada. Não vai. Você pode até juntar. É até bom juntar. Mas não é uma escritura pública que vai ajudar a ganhar ação. Não vai porque é uma escritura pública de uso capião extrajudicial que inclusive deu errado. Então se o juiz for olhar isso como matéria de prova, ele fala, opa, estou até desconfiado aqui, porque se deu errado lá, por que deu errado? Deixa eu analisar melhor. Separa esse processo aqui que eu vou dar uma olhada melhor. Então não é benéfico, é até prejudicial se a gente parar para pensar. Então, alguma certidão que não esteja vencida, dá para usar. Então, algumas coisas, poucas coisas dá para usar, mas é uma peça nova, é tudo novo, tá? Então, assim, é um processo do zero. Do zero. Literalmente do zero. Não tem nada disso, olha, vou apertar um botão, daqui vai para o judiciário, vou pegar isso aqui, só vou... Não, isso não existe, não. É conversa mole. Na verdade, é um processo do zero. Vai distribuir uma ação nova, com documentos novos, vai ter que escanear, é uma realidade, né? Entendi. Que nem no caso, ele comentou, até mostrou pra gente, tem uma planta lá que tem 30 famílias na mesma quadra, que é uma das coisas que a viu que fosse eliminado, achasse algum herdeiro, alguém, para poder notificar, né? E ele falou que isso era quase impossível. Ele conseguiu mais da metade, né? Umas 50 famílias ficou, que ele falou que era difícil conseguir. Que são falecidos, então não conseguiu. Então, assim, essas coisas todas vão continuar, então, pedindo, na verdade, nesse novo processo... Vai fazer uma ação nova, né? Não uma ação nova, é do zero mesmo, né? E os documentos, alguma coisa, alguma certidão ali, dá até para aproveitar, mas você vai juntar certidão vencida no processo? Está vencida. Então, as certidões de distribuidor civil devem ser novas. Inclusive, gente, outra dica que eu dou, hein? Eu atendo muito advogada aqui, e essa mania é grande, né? Eu vou aproveitar tudo. Não vai aproveitar nada. Por quê? Porque se você pega as certidões vencidas, você vai juntar no processo, aí você vai atrasar o processo judicial de uso capião. Porque o juiz vai falar, junte certidões atualizadas. Porque olha que estranho, distribui uma ação hoje com certidões de 6 meses atrás, 3 meses atrás, não tem lógica, né? Então, o uso capião extrajudicial, quando não dá certo, porque é um erro grave, não dá certo, porque é um erro de escolha de procedimento, ou seja, você está meio perdido igual cego no tiroteio, não é comum, né, você ir para o judiciário, ou melhor, para o extrajudicial e não registrar. Quando você vai para o extrajudicial tem que ser certeiro. Se você foi e não registrou, está errado. Você escolheu o procedimento errado. E as certidões, se você junta as certidões antigas, o que vai acontecer? Vai acabar atrasando o processo. Então, cuidado.
O ideal é começar do zero, inclusive solicitando o quê? Certidões novas, tanto de matrícula, certidão de propriedade, certidão de distribuidor civil. Esse negócio, eu vou aproveitar tudo, não aproveita nada. Até a escritura pública, se quiser jogar fora, porque não faz diferença. Quer juntar no processo, não vai fazer ganhar, não muda nada, entendeu? Que nem no caso, pai, ele é falecido, né? Minha mãe mora aqui em Pega, tenho 2 irmãs que uma mora em São Paulo e outra em Portugal. As duas, elas não querem que vende a casa. A minha mãe quer vender para comprar um apartamento aqui. E briga com elas porque minha mãe só tem um imóvel. Ela não tem mais nada a não ser essa casa. Elas podem impedir algo se eu assinar. Minha mãe assinar, impede algo ou não? Eu oriento, gente, vocês começarem do zero, zero mesmo. Então faz a ação de uso capião, nova, bonita, bem fundamentada, né? Para fazer uso capião tem que ter posse, não específica nos nomes. Vocês já tinham me contado a história, né? Então vocês têm. Bate nesses requisitos, bate nesses pressupostos. Em relação às certidões, solicita tudo novo. O que dá para aproveitar desse uso capião extrajudicial errado, né, é o quê? A planta tribunal descritivo. Porque o uso capião judicial, por mais que a gente junte uma planta tribunal descritivo antiga ou atualizada, vai ter a perícia. O juiz vai nomear um perito para fazer o acompanhamento, né? Mas eu acho que o que dá para aproveitar é a planta tribunal descritivo. O resto, juntar certidões atualizadas, você começa mal, né? Aí você fala, o juiz não percebeu, olha que legal. Aí amanhã dá uma nulidade. Vocês perdem a ação ou uma ação de nulidade porque as certidões que foram juntadas estavam vencidas. Ou seja, tem que tomar cuidado. E compensa fazer o quê? Começar do zero mesmo, né? Começar do zero, literalmente. Então, é falecido, tem 3 filhas. Por ser do campeão, dá problema a 3 filhas, se no caso ela não quiser fazer? Uso capião tem a ver com a posse. Quando você tem os requisitos posse, manso pacífica, lembra o nome? Se um quer fazer, o outro não quer, uso capião é uma ação que não tem réu, né? Por isso o ideal é fazer no nome de quem quer fazer. Seja herdeiros, seja coproprietários, seja pulseiros. Por quê? Quem aparece no polo da ação vai se tornar proprietário. Então aquele que não quer fazer, ele está prejudicado, porque ele na verdade não vai conseguir fazer, não vai aparecer no uso capião, não vai ter o seu nome junto ao cartório, entendeu? É que assim, a minha mãe, casada com meu pai, comunhão total de bens. Ele faleceu. Tá. Aí todos os comprovantes, tudo que tem desses anos todos, é dos 2. Só que meu pai é falecido faz 6 anos. A minha mãe consegue tirar somente no nome dela, ela sendo 100%, ou por causa que ele é falecido, tem o problema das 3 filhas. Elas têm que dar uma anuência para minha mãe, para poder passar 100% para ela. Não, o uso capião é uma forma originária de propriedade. Interessa quem tem a posse. Quem tem a posse, direta e indireta, é o que interessa para o uso capião. Então, essa cadeia hereditária, isso fica para trás, né? O uso capião não é o inventário que a gente depende dos herdeiros. Quem que faz o inventário? Legitimidade é obrigatória. Só faz o inventário quem é herdeiro, né? Quem tem legitimidade, herdeiro, meieira, que é a esposa, viúva. Inventário é uma coisa, tem aquela legitimidade obrigatória e só aqueles são legítimos, né? É uma legitimidade exclusiva no inventário. Agora, no uso capião, não. No uso capião não interessa a história, a briga, interessa quem tem a posse, quem tem ânimos domini, que é a alma de dono. Então, quem tem esses requisitos consegue fazer o inventário, entendeu? O inventário não, o uso capião. Assim, como o meu pai, que são os donos, como ele é falecido, só no nome dela, não tem problema, as filhas não querem. Não, isso não muda nada. O uso capião é com base na posse. Quem que vai ser o requerente? No uso capião extrajudicial, quem foi o requerente? Que vocês colocaram Minha lá? mãe, que é... Então, a regra do jogo, né? Nesse uso capião judicial, o requerente é a sua mãe. Acabou. Se tem gente que concorda ou não concorda, isso não muda nada. O fato é a sua mãe provar o quê? Os requisitos pressupostos do capião. Posse, manso pacífica, ânimos domini, provando isso ganha. Entendeu? No casado não tem nada a ver, porque o marido faleceu e as filhas falam, não, mas ele faleceu, então a metade é minha, então só se eu quiser. Falar todo mundo fala o que quer, né? Agora, não é o caso. O uso capião tem a ver com a posse. Quem tem a posse? Direto, indireto, alternada? Sou eu. Então você tem direito a fazer o uso capião. Né? Entendeu? Aí se você, por exemplo, você é casado, se a sua esposa falecer, você tirar o uso capião, e seus filhos falam, não, pai, mas eu não quero não, vai querer vender a casa, eu não vou assinar para ser 100% seu. Existe isso?
Não, uso capião não. Uso capião, tanto é que o uso capião não separa o imóvel em fração ideal. Você faz um inventário, tem 10 herdeiros. Vai ocorrer uma separação em fração ideal, cada um vai ficar com um pouquinho, vão ser coproprietários. O uso capião não. Quando você ganha o uso capião, quantos autores tem na ação? Opa, 1, 2. Então, os dois são proprietários, né? Da totalidade do imóvel, da totalidade onde tem a posse. Então, é isso. Quando vocês optaram pelo extrajudicial, quando a gente conversou, agora lembrando, eu vi que vocês ficaram bem, o extrajudicial é legal, é rápido. É que vendem isso, né? Vendem isso o tempo todo, na internet, no Instagram, no YouTube, mas não é a realidade. Inventaram isso para o brasileiro e inventaram para muito advogado que está meio que perdido. Então, esse advogado que está perdido não domina aquele assunto de verdade, é interessante para esse advogada, na cabeça dele, sem conhecimento de causa, levar para o extrajudicial, porque na cabeça dele ele fala assim, opa, vou ganhar sem fazer nada, o cartório que se mate lá, o cartório, o tabelião de notas que junte os documentos, que faça lavre a escritura pública, eu só faço o requerimento. Só que está errado esse pensamento, porque o uso capião só é possível extrajudicial quando eu tenho tudo, documentos, mas não tem litígio, não tem questões polêmicas envolvidas, não tem parentesco, briga de parentes, não tem... o cartório da cidade não é conservador. Então, são muitas coisas que eu tenho que analisar, eu diria que mais de 10 situações que eu teria que analisar para levar para o extrajudicial, para o uso capião extrajudicial. Se realmente eu tenho litígio, um cartório conservador, uma situação polêmica ou contraditória, falta de documentos ou provas, se eu tenho uma situação que o cartório é ruim de trabalhar, se eu tenho uma situação que eu preciso usar o uso capião como matéria de defesa, ou para unificar uma área, ou para desmembrar uma área, eu vou partir para o uso capião judicial. Então, é possível fazer o uso capião extrajudicial? Mas tem que fazer esse checklist, porque senão acontece isso. Você vê quanto tempo vocês perderam o dinheiro, né? E o caso de vocês, perdeu e não adianta fazer aquela pose, olha, veja bem, eu tentei, vamos fazer. Não, errou feio, né? Porque errar o procedimento é uma coisa muito séria. Quando você erra o procedimento, você está demonstrando que você não sabe o que está fazendo, o que está falando. É que nem um médico falar, vamos fazer uma cirurgia a laser, não é caso de fazer a laser, é um caso da tesoura, né? Você não pode, é algo muito sério. O advogado que erra o procedimento, ele está muito próximo de errar o quê? O tipo, a modalidade do uso capião, que tem mais de 36, né? Então, é algo muito sério. Tanto é que numa representação na OB, isso acaba gerando o quê? Uma infração ética, porque errou. Mas a advocacia é e-mail, né, filho? Tá, mas você escolheu o procedimento errado, então precisa tomar cuidado, né? Nesse caso, o caso de vocês, inclusive nós mencionamos, tem que usar a súmula 237 do Supremo. O que é essa súmula? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, porque tem outras pessoas de olho ali, né, que podem fazer alguma coisa, um arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio. Então, para vocês evitarem que algo possa acontecer, vocês vão usar esse uso capião como um guarda-chuva, um escudo protetor, que vocês precisam ter paz, né? Esse uso capião ele vai trazer o quê? Paz para vocês, porque se vierem com uma pedra, vocês vão se defender com o uso capião. A tese de defesa é o uso capião, entendeu? Entendi. Doutor, um exemplo. E fazer esse uso capião é obrigado a citar o pai dela, falecido, e as filhas? É obrigado a citar lá, pedir assinatura, pedir documentos dessa pessoa para fazer judicial? O uso capião, nós vamos citar quem? Obrigatoriamente a gente tem que citar essas pessoas. Os últimos proprietários que constam na matrícula, os seus herdeiros. E também é obrigatória a citação no uso capião dos confrontantes. Os confrontantes também nós somos obrigados a citar. Mas para aí, o resto não precisa ser citado sem a necessidade, entendeu? Entendi. Então, pensou que a família não é obrigada a citar, então, porque vai ser só a minha sogra que vai receber, então não precisa citar filhos nem o marido. O marido é falecido e as filhas não precisam ser citadas. Não, no uso capião, a regra citatória qual que é? A citação dos confrontantes, são os vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos. Alguns estados, a citação frontal, que é o vizinho da frente, mas são poucos estados que aderiram a essa citação, né? Mas, em regra, somente os vizinhos do lado direito, lado esquerdo e fundos. E também o último proprietário na matrícula. Agora, um detalhe importante, hein? Porque quem erra procedimento, erra espécie. E quem erra espécie, erra peça. Outro erro fatal também, eu diria, em relação ao uso capião judicial, é você colocar réu. O uso capião não tem réu, pelo amor de Deus. O uso capião não é uma ação que eu vou brigar contra alguém, é uma ação declaratória. O uso capião, eu faço assim, o nome dele, ação declaratória judicial do uso capião extraordinário, e coloco lá, conforme artigo tal, enunciado tal. Mas não tem réu. Eu vou pedir a citação dos confrontantes, eu vou pedir a citação do último proprietário que consta na matrícula dos seus herdeiros, mas isso não quer dizer que tenha réu.
Então, esse uso campeão que vocês vão fazer, detalhe importante, tem que ter a súmula 237, tem que ter a verbação premonitória, anota aí, a verbação premonitória. O que é a verbação premonitória? Eu peço para o juiz mandar um ofício para o cartório fazer uma verbação na matrícula do imóvel. E outro detalhe importante, esse uso campeão que vocês vão fazer não pode ter réu. Vai ter a citação dos confrontantes, do último proprietário, a manifestação da União, Estado, Município, e o MP, mas não pode ter réu, porque é uma ação declaratória, você só quer a homologação, entendeu? Entendi. Mas em relação à matrícula que você está falando, a matrícula não existe, essa matrícula. De quem nós pegamos, né, que essa pessoa já pegou, que passou por muitas pessoas lá, o que seria lá, para você entender mais ou menos como é que funciona? É uma fazenda grande, por exemplo assim, 4 quarteirões, essa pessoa tinha, e foi dividindo, foi passando, foi tomando conta, vendeu, não sei, já morreu essas pessoas, e aí ficou os herdeiros, por exemplo, e foi passando para outras pessoas, botar de compra e venda, né, de gaveta, e foi passando. Então ali, para citar essas pessoas aí, são muitas pessoas. Então hoje só, nós temos uma situação aí que na prática não tem matrícula esse imóvel. Eu acho que assim, eu não tenho certeza agora se eu tenho uma matrícula lá ou não. Eu até mandei para a sua secretária uns documentos que tem alguma coisa dizendo. Não sei se ela te passou. Passou, está aqui na pastinha. Deixa eu checar no meu sistema. Que rua que fica esse imóvel? Fica na rua 26, na travessa 26 de outubro, 270, Jardim Nazaré, Itaí Paulista. Deixa eu ver no meu sistema, junto com os documentos que vocês mandaram, já está aqui, já está aberto, estava olhando eles. Eu atrasei até um pouquinho para entrar por causa disso. Estava olhando o que vocês mandaram e eu tenho mania de separar. Sobre o sistemático, né, eu tenho mania de separar. Então mania de professor, mania de louco. É maravilhoso para minhas dúvidas, é ótimo. É que eu não gosto de trabalhar no meio da bagunça, sabe? Qualquer coisa que é bagunça me irrita, né? Então eu tenho que separar em pasta. Vocês mandam, aí eu separo. O que é certidão, o que é documento, o que é contrato. E aí eu acho que fica mais fácil, né? Da gente olhar. Senão vira uma bagunça, né? Para poder entender, né? Para poder entender. Você não pode pegar e já fazer e não saber o que está fazendo, né? O que está vindo. E também tem outra coisa que ele ligou para mim, o advogado, que no ano passado teve uma alteração na lei, é isso? No ano passado, acho que em outubro ou foi em setembro, ele falou que mudou alguma coisa do artigo aí, que era, não lembro agora, que atrapalhou tudo, ele falou, foi isso que aconteceu, que antes não tinha nenhum problema, aí caiu essa lei, né? E aí ficou, acho que nacional, algo assim, eu acho. Engraçado, né? Eu escrevo livros da área, dou aula todo dia sobre o assunto, né? Sou coordenador da pós e uso campeão da Escola Superior Universitária, e eu não estou sabendo dessa lei não, viu? Então pode ser uma conversa dele já para poder, né? Eu achar que tá certo o que ele fez. Ele errou e não aceitou o erro dele, arrumou uma desculpa para mim. Como eu sou leigo, né? Não vou saber se é verdade ou não. Por isso eu não gosto de mentir. Eu falo, professor Júnior, minha causa é ganha. Eu falo, então contrata outro advogado, porque já começou errado a nossa conversa. Você está falando que a causa é ganha. Como que a gente vai falar que a causa é ganha se depende de um juiz, se depende de um cartório, um terceiro, a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela. Acho que a gente tem que ter responsabilidade no que fala, né? Eu falo isso porque eu quero manter a amizade com vocês. E a advocacia, se você não tomar cuidado, perde até a amizade, gente. Porque vocês ficam frustrados, né? Chateados, e uma coisa que muitas vezes o advogado, a advogada não tem culpa. É uma decisão errada de um juiz, é uma decisão, infelizmente, absurda, e acontece, né? Acontece. Isso é verdade. Você vê como esse uso campeão é complexo, né? Poxa, nós temos 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. De cada 100 uso campeões, 98 é judicial. Professor, sobrou 2 é uso campeão extrajudicial. Não, sobrou 2. Na maioria dos estados, esses 2 é REURB, regularização fundiária. Você faz a regularização junto à prefeitura, né? Você faz a regularização junto à prefeitura e consegue, muitas vezes, uma certidão de regularização fundiária e pega essa certidão e registra no cartório de imóveis. É mais fácil você fazer REURB em muitos estados e muitos municípios do que propriamente o uso campeão extrajudicial do jeito que vendem para nós, né? O caso de vocês aqui, vai sair uma certidão aqui. O sistema pede 5 minutinhos, 3 minutinhos.
Nós podemos usar esse uso capião, primeiro, para se defender. Súmula 237 do Supremo. Uso capião dá para unificar matrículas. Eu pego 3, 4, 5 matrículas, 10 matrículas e transformo em uma só. E uso capião eu consigo fazer o que também? Eu consigo individualizar uma matrícula, né? Isso eu também já tinha explicado. Mas o caso de vocês, me parece aqui, que não tem registro, não tem uma matrícula área maior, mas é da quadra inteira ali, né? Normalmente esses imóveis eram de fazendas, então existe uma área maior, de uma transcrição, mas quando eu não tenho essa matrícula de fato, ou não tem matrícula em lugar nenhum, que é muito comum, eu posso usar o uso capião de vício registral. O que é o uso capião de vício registral? Que 99% dos advogados não sabem nem que existe esse uso capião. Esse uso capião de vício registral eu posso usar como nome, ação judicial de uso capião de vício registral, e posso usar esse nome também como tese dentro do uso capião. Ou seja, eu estou usando o uso capião para me tornar proprietário, para me proteger, mas eu quero criar uma matrícula porque não tem. O que prova isso? São as notas devolutivas dos cartórios. É muito comum isso no Brasil. Você vai num cartório, o cartório fala, não consta nada aqui. Você vai em outro cartório fala, não consta nada aqui. Quando ele fala isso, ele tem que entregar um documento que chama nota devolutiva, uma certidão negativa, uma certidão dizendo que não consta nada aqui no meu cartório. Aí você junta isso no processo e pede o uso capião de vício registral. Você pode trabalhar com nome, ação de uso capião vício registral, que é uma modalidade de 36 espécies, ou como tese. Ó, saiu aqui, ó, vamos ver. Ó, o que existe desse imóvel? Existe uma transcrição. Vamos ver se consigo abrir. Não consigo. O sistema tem um limite, eu não consigo. Para fazer essa solicitação de transcrição, tem que ser no cartório. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar de outro jeito aqui. Quando nós temos uma transcrição, uma área maior, esse imóvel tem, né? Tem matrícula. Então, em regra, nós não temos um vício registral fático. Tem muitos imóveis no Brasil que não tem matrícula em lugar nenhum. Aí é um vício registral. Ou eu uso esse uso capião para consertar também vícios registrais, uma área menor do que está na matrícula, uma área maior do que está na matrícula, do que corresponde à realidade. Acontece muito no Brasil a sobreposição de matrícula. Então, meu vizinho, a matrícula dele consta o meu pedaço, e na minha consta o meu pedaço. Ou seja, consta duas pessoas são donas do mesmo pedaço em matrículas diferentes. Então, eu uso esse uso capião de vício registral. Ó, o sistema não permite entrar. Vamos ver aqui. 26. E outra coisa, doutor, a juíza que devolveu a nota devolutiva, acho que é isso, né, que devolveu, ela pediu para os filhos assinarem, né, abrindo mão, carta de anuência, pediu para ele fazer uma anuência para eles assinarem, né, porque o marido era falecido e era obrigado a citar eles lá, comprovando isso aí, que ele não tinha direito, eles abriam mão disso aí. Isso procede mesmo? É assim mesmo? Funciona? Ó, aqui, pronto, agora consegui. O que acontece aqui? Ó? Vocês têm um vício registral, sim. Então, esse uso capião de vocês, anote aí, ó, isso é importante, não pode errar de novo, hein, pelo amor de Deus. Ó, tem que ser judicial, uso capião judicial. O artigo que vocês vão usar é o artigo 1000. Vocês têm um contrato, né? Vocês têm um contrato de compra e venda? Eu não lembro dessa parte. Vocês têm? Tem, né? Então, vocês podem usar o uso capião do 1242. Uso capião do 1242. Artigo 1242 do Código Civil. É o uso capião ordinário ou ordinária, tanto faz. Esse uso capião exige boa-fé e exige um documento chamado justo título. Justo título é qualquer documento escrito, qualquer um, né? Então, é interessante. Dentro desse uso capião, vocês vão usar a tese, primeiro, da súmula 237 do Supremo, ou seja, vocês vão usar a tese da súmula 237, porque vocês precisam usar essa tese para se defender, é necessário, é importante. E aqui também outro detalhe importante, hein? Vocês vão usar, então, a tese do uso capião de vício registral. Uso capião de vício registral. Esse uso capião que vocês vão fazer pode ser chamado de uso capião de vício registral, aparecendo no nome mesmo, com orgulho, né? Uso capião de vício registral. Ou vocês podem usar também a tese
como tese, né? Ou seja, trabalha com o ordinário, ação declaratória judicial ordinária de uso capião, junta lá o justo título, prova boa-fé, mas vocês vão usar o quê nesse cenário? Não o nome da peça como vício registral, mas sim como tese. Se usar o nome da peça, também tem que usar a tese, não pode esquecer, hein? Tem que usar os dois. É. Deixa eu registrar o tempo. Entendi. Quanto tempo, mais ou menos? E quando começa esse procedimento, demora muito tempo para sair? Pra me dar uma média, assim, o que acontece, aonde pode parar, eu vou perder tempo. Ele quis dizer para mim que eu não iria gastar nenhum dinheiro, né, por se minha sogra ser aposentada. Aposentada não, ela recebe um salário que é pensão por morte, que ela recebe, do marido. Aí parece que isso aí eu não gastaria nada com isso, vai continuar no judicial. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando nós temos uma idosa, um idoso, dá para trabalhar com a tese do idoso e super idoso. Acima de 65 tem uma tese muito boa que é o super idoso. Então, dá para trabalhar com isso para pedir a prioridade processual. Lindo na teoria, na prática não vai mudar muito, né? Não vai, o Brasil não tem um sistema bem feito que vai correr na frente. É lindo na teoria. O juiz vai definir, a gente finge que acredita e o juiz finge que tem alguma coisa diferente, né? Um finge aqui, outro finge lá. Agora, em relação à justiça gratuita, tem que fundamentar direitinho. É um fundamento ser aposentado? Depende de quanto ganha, né? Então, o fator de ser aposentado não simplesmente dá o direito de justiça gratuita. Toma cuidado, tem que fundamentar direitinho que gasta mais do que ganha, né? Ou que gasta muito, ou que não ganha mais que 2 salários mínimos. Então, isso é importante. Na verdade, ela ganha um salário mínimo, né? Ela ganha, né? Mesmo assim, ela fez alguns empréstimos, né? Então desconta bastante. E fora isso aí, ela tem essa casa, né? Que está alugada. Mas não está em imposto de renda, não está em lugar nenhum, né? É tudo contrato particular de locação de gaveta. Não é comprovado em lugar nenhum esses aluguéis que ela tem. Tem alguma coisa a ver com isso? Que tem algum problema que não consiga fazer? Gratuito? Perdão, vocês querem fazer o quê? Gratuito? Teria. Nossa. Entendi. Eu não entendi. Teria que fazer o judicial, o processo judicial. Que ele falou que não daria nada com isso. E aí, então, dessa forma, que seria gratuito, porque assim, ela é uma idosa acima de 65 anos, né? E a gente pediu para mim o extrato dela, do INSS, para solicitar a prioridade. A gente precisa tomar cuidado, que uma coisa é pedir. Nós podemos pedir a justiça gratuita. Podemos pedir. Outra coisa é o juiz definir. Para que o juiz, o Poder Judiciário defina a justiça gratuita, a gente tem que juntar documentos. Quais documentos? Declaração de imposto de renda, as 2 últimas, 3 últimas, quando declara, né? Podemos pedir também, pedir para juntar no processo gastos, né? Às vezes gasta com remédio, aposentadoria quando ganha menos de 2 salários mínimos. Então, dá para trabalhar com essas teses. Ele pediu isso para pedir a justiça gratuita, não é que vai ser deferida. Pode ser que ela seja indeferida e tem que recolher as custas, pagar a citação, pagar o perito, né? Não pode esquecer que vocês têm 3 gastos de uso capião: taxa judiciária, citações, são dos vizinhos, são dos confrontantes, do último proprietário que consta na matrícula. Nesse caso tem vício registral, então quando tem vício registral não vai pedir a citação do proprietário que consta na matrícula em regra, e vai ter a perícia. A perícia, mesmo com a justiça gratuita, é um gasto que vocês têm, porque o judiciário, apesar da perícia aparecer no artigo 98, quando eu consigo os benefícios gratuitos, em regra eu não deveria pagar o perito, o judiciário tem cobrado. O judiciário alega que o perito é um profissional terceirizado e tem que receber para custear os seus gastos, entendeu? Então seria 3 coisas. Pode ser 3 coisas, vou marcar aqui para saber. Perito. Vamos por etapas, né? Primeiro gasto, que a gente não tem jeito, tem que gastar. O primeiro gasto que a gente tem, taxa judiciária. Processo chegou na fase de citação. Qual é outro gasto que a gente tem? O segundo, citações. Taxa o quê? Não matei aqui. Taxa judiciária. Taxa judiciária. Tá cortando, você fala, tá cortando. Não viu o final, já entendi. Taxa judiciária. E a segunda? O segundo gasto, citações. Sim. E o terceiro gasto, nós temos aí o quê? Vamos calcular. O terceiro gasto seria a perícia. Mesmo com justiça gratuita ou não, nós vamos ter que pagar a perícia. Então são essas 3 coisas então, né?
São esses 3 gastos, fora os honorários do advogado. Mas eu falo que é muito mais em conta, muito menos oneroso fazer uso capião do que divórcio, inventário, né? Marcar aí a tese que vocês têm que usar. Uso capião de vício registral. Ou como tese ou nome da ação. O que é isso? Eu vou usar essa tese de uso capião de vício registral toda vez que o meu imóvel não tenha matrícula. Não tenha matrícula em lugar nenhum, transcrição em lugar nenhum, antes de 76 transcrição. Ou até tem matrícula, mas ela é defeituosa. Ou não corresponde à realidade. A matrícula, ela existe, mas o imóvel é maior. Ou ela existe, o imóvel é menor. Ou existe ainda briga dos vizinhos, né? Um vizinho acha que é dele, o outro vizinho acha que é dele, eu acho que é meu. Ou ainda existe sobreposição de matrícula, ou ainda existe duplicidade de matrículas diferentes. Toda vez que isso aconteça, eu vou usufruir do uso capião como vício registral ou de vício registral. Nome da peça, vou seguir o artigo 319, né? Fato, fundamento e pedido normal, mas vou usar esse uso capião com o nome mesmo, vício registral. Ou eu abro mão do nome, vício registral, e trabalho como tese, tanto faz. Isso é o que vai fazer você resolver esse problema, regularizar essa situação. E o tempo que leva isso tudo? Uso capião, nós estamos falando do quê? Estamos falando de, hoje, onde vocês estão localizados, eu acredito que uns 3 anos. Uns 3 anos e meio. 3 anos e meio. É. Tá. E Ele te faz um segundo. um exemplo. Se eu quisesse sair desse advogado e fazer com o doutor, você faz esse serviço ou não? Eu sou muito ético, né? Vê direitinho, já contratou ele, faz. Eu acho que a gente tem que ser ético, tem que ser do bem, né? Eu acho que eu não estou aqui para vender serviço.